Inventário é a gente pegar tudo que a pessoa faleceu, a gente vai pegar tudo que ela tem de bens e direitos e de débitos. É como se fosse um levantamento, né? Exatamente. Inventário é fazer um levantamento. Levantamento. Tá? De tudo que a pessoa tem, de dívidas e de bens. Daí leva para o juiz, no caso do inventário judicial, tá? E ali a gente vai fazer a partilha desses bens. Vai ver primeiro que se tem dívida. Tem dívida, vamos supor, a pessoa deixou 100 mil reais, mas deixou 50 mil de dívida. Então, Tem que ser paga as dívidas. as dívidas têm que ser pagas. Então, vai ficar o patrimônio para ser partilhado apenas de 50 mil. Se o cara Porque deixou... primeiro de pagar a dívida. E se o cara deixou 100 mil, mas tá devendo 110, como é que fica isso aí? Aí, ele vai pagar os 100 e ninguém Eu vai acho que levar vai nada. acontecer comigo, viu, Jimmy? Se não mudar essa Mas história pelo logo... menos assim, os herdeiros não herdam dívida. Ah, não, Tá? né? Ah, menos Então, mal, hein? então assim, a dívida é do espólio. O que é o espólio? É esse conjunto de bens. Ah, tá. Então, vai ser cobrado do espólio. Então, nesses 100 mil, tem 50 de dívida, vai ser 50 pago e 50 vai para o espólio. Tem 5 filhos, cada um vai levar 10. Quando ninguém deixou nada estipulado, é dividido de maneira formas igual. iguais. Formas iguais. Tá? Com isso, quando a gente está falando de filhos, né? Porque no caso da esposa, ela, dependendo do tipo de regime de bens, ela é meeira. Então, 50% é da esposa e os outros 25%, vamos supor que seja 2 filhos, 25% para um, 25% para outro, tá? No caso da companheira que vive em união estável, além dela ser meeira nos bens que eles adquiriram durante o casamento, que é o regime parcial de bens, que a gente chama, né? Que os dois construíram as coisas juntos, é dos dois. Ela ainda é herdeira. Então, ela é meeira, essa é uma parte meio técnica. Meio confusa e técnica, Meio né? técnica, mas para entender, já foi definido isso, né? Até o Supremo já definiu que a companheira também é herdeira. Então, no que nós dois somos casados, vivemos em união estável, né, juntos. O que nós construímos durante o nosso relacionamento é nosso. Então, é 50 meu, 50 seu. Sim. O que você tiver fora isso, vamos supor que você tenha um apartamento antes da gente morar junto. Morar junto, né? sim. E aí você tem 2 filhos, por exemplo, né? Eu vou dividir com seus 2 filhos, vai dividir Peraí, em então 3. deixa eu entender. Já não vai ser meeira mais. Mesmo que a pessoa casou e a pessoa casou, construiu um patrimônio de 1 milhão, por exemplo. Mas antes dele casar com aquela pessoa, ele tinha um patrimônio de 500 mil. Então, ali, se por acaso ele falecer, por exemplo, né, ou vier a separar, a mulher também, ela vai ter direito no apartamento que era dele antes de se conhecerem? Tá, vamos lá. Só me entender. Aí depende do regime de bens, tá? A gente tem 3 regimes de bens, né? Básicos ali, que é mais comum. A comunhão universal, onde tudo que é de um é de outro, certo. Tá? Independente da forma que Isso veio. é estipulado quando casa? Quando casa. Ok. Quando você vai casar, você escolhe o regime de bens, tá? Tem a comunhão parcial, que é também a regra legal da união estável. Então, toda pessoa que vive em união estável, que não tenha documentação ali, não tenha no cartório, vive nesse regime da comunhão parcial. O que nós construímos durante o nosso período de convivência é dos dois. É dos dois. Tá? E a separação total de bens. O que está no seu nome é seu e o que está no meu nome é meu. Isso aí e também estipulado na hora. Também na hora. São os 3 regimes mais comuns de bens que nós temos quando a gente vai casar. Tá? Se você escolheu a comunhão universal de bens, tudo é nosso, tá? Se você morrer, 50% é meu e 50% é dos seus outros herdeiros. Os herdeiros, tá? né? No caso de filhos, né? Filhos ou pais, né? Porque às vezes você não tem filhos. Se os pais também tiverem vivos, vão para eles. Vamos supor, você não tem filhos. Então, aí vai tudo para a mulher. Tá? Certo. Ou, no caso, para os pais, se você tiver pais vivos ainda. Tá? Agora, para poder fazer uma união estável, com juntar tudo, essa universal, se for homem e mulher, a mulher também tem que ter alguma coisinha, ou o homem também tem que ter, porque senão vai ficar desproporcional, né? Mas aí é uma mulher, chega só o cara puxando a cachorra. Mas aí é uma escolha, né? É uma escolha. Aí é uma escolha, a gente vê muito Depende muito do amor, né? Se o amor estiver grande, ela fala, não. Mas a questão é que, assim, tudo o nome dela, tira do meio. aquela frasinha bem real, né? Tipo, enquanto tá namorando, enquanto tá tudo bem, é meu bem. Depois são meus bens. É meus bens, né? Verdade. Então a gente tem que pensar muito também, é uma coisa que as pessoas não têm essa noção. Antes de decidir qual regime de bens vai casar, as pessoas não têm esse tipo de conversa, não quer falar nesse assunto porque acha que... Acho que é uma afronta, né? Acha que é uma afronta. Acho que eu vou largar desse homem ou dessa mulher, né? Acha que o amor basta. Então a gente precisa ter certas consciências, tirar esses preconceitos, sabe? A gente precisa conversar dessas coisas sobre dinheiro, sobre morte, sobre coisas que acontecem, né? Então nesse caso, se você tiver... Agora, a separação total de bens.
Se está no seu nome, é seu, vai ser só dos seus herdeiros. Então, eu não sou, no caso, eu não sou herdeira e nem meieira. Agora, se for comunhão parcial de bens, tá? Eu tenho a metade do que nós construímos juntos e o que não foi construído por nós, que você já existia, eu sou herdeira. Então, Aham. em vez de dividir 50%, vai dividir com a quantidade de herdeiros. Se tiver 5 herdeiros, vai ser 6 partes. 5 herdeiros e mais eu.